Amém. Amém. Esteja abrindo a sua Bíblia, pode lançar a tela aí, Mateus. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. De Mateus para Mateus, hein? Uau! Em busca do Emanuel. Estou preparando, amados, já preparei duas e estou preparando a terceira, que será domingo que vem. Você que esteve aqui no domingo passado ou acompanhou pelo YouTube, sabe que o Evangelho de Mateus é o Evangelho da perspectiva de José, o pai de Jesus, nas narrativas relacionadas ao nascimento de Jesus. Por isso que é muito mais direto a experiência dele como pai. Se eu usar essa expressão, acho que eu não vou ofender vocês não, né? Pai emprestado de Jesus, né? Um pai emprestado, um pai adotivo de Jesus. Como homem, Jesus não teve pai. Como mãe, ele não teve mãe. Como Deus, ele não teve mãe. Mas José foi extraordinário como pai. Um homem justo, piedoso. Domingo passado eu recebi uma mensagem muito carinhosa de uma irmã que está vindo para cá, dizendo: Pastor Ezequias, eu nunca havia, nesses anos todos, pensado em José, por ocasião do Natal. Né? A gente sempre pensa em Maria. Maria pensa muito. Ou no menino Jesus. Mas nesse caráter de homem chamado José, então no domingo passado eu procurei jogar uma luz na primeira mensagem, capítulo 1, 18 a 24. E disse que a despeito de José não ter nenhuma palavra sua, frase sua, registrada nas Escrituras, ele entra mudo e sai calado na história. A tradição até nos sugere que José faleceu muito cedo, ainda Jesus na adolescência, quem sabe. Mas há um destaque para ele, porque é ele que colocou o nome, é ele que deu o nome a Jesus, que anunciou o nome. Está no versículo 21. Ela, o anjo falando acerca de Maria, dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus. Você, relacionado a José. Hoje eu quero jogar uma luz também nessa passagem que fala dessa busca do Emanuel, ou do Rei Jesus, por estudiosos, por magos, que saíram do Oriente, que foram seguindo uma estrela. E no domingo que vem, amados, querendo Deus, eu volto a José, porque ele que é o responsável de ter essa sensibilidade espiritual, ou foi o responsável de ouvir que Herodes, que estava à procura de Jesus, estava de fato empreendendo uma verdadeira operação terrorista. É um termo comum hoje em dia, mas a gente pode falar nisso. Tanto é que acontece a chacina dos meninos de Belém. Talvez você não saiba disso, mas no dia 28 de dezembro, a tradição católica, a comunidade católica se reúne em Jerusalém para celebrar o Dia dos Santos Inocentes, que é justamente a data que a
Irmandade Católica resolveu colocar como marco da matança dos inocentes em Belém. Domingo que vem eu entro em mais detalhes. E coube a José também ter a sensibilidade de, depois de algum tempo, retornar para Nazaré e não Belém. Jesus apenas nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Por isso que ele foi chamado desde Isaías de Nazareno. Domingo passado, Débora falou assim, amor, tem que entrar em detalhes, né? Por isso que eu falo, Lucas é o evangelho, foi alvo de testemunhos de Maria, por isso que é mais detalhado. Mas vamos a alguns detalhes, amados. Maria era natural de Nazaré. Por isso que ela recebeu o chamado do anjo nesta cidade da Galileia, que era um pouco maior, bem maior do que Belém. José era natural de Belém. E aprove a Deus que foi instituído um recenseamento, onde as pessoas teriam que ir até a cidade natal, os homens, para serem registrados, conferidos os dados. Olhe para mim, Deus movimentou o mundo inteiro apenas para que José e Maria fossem para Belém, para se cumprir a profecia de Miqueias 5:2. És tu, Belém Efrata, posto que és pequena entre as milhares, é de ti que vai nascer o guia de Israel. Belém era menor do que Nazaré, muita coisa. Belém tinha 1.000 habitantes aproximadamente. Era uma aldeia. Passaram-se então os anos, amados. E pelo registro, daqui a pouco a gente comenta algo em torno de 2 anos. Porque se Herodes mandou matar os meninos em Belém há menos de 2 anos, é porque no cálculo que ele havia feito, o menino Jesus havia nascido por volta de 2 anos atrás. Daí nós temos essa viagem, que eu falo nós, embora eu não seja angrense, mas sou angrense de coração, temos isso até na história da nossa cidade. 6 de janeiro de 1502, uma caravana por um português, André Gonçalves, mas depois mudou, a história disse que não era ele, era uma outra pessoa, e anos depois, mas entrou na história que Angra fora descoberta em 6 de janeiro de 1502, justamente no dia dos Reis Magos. Daí o primeiro nome da nossa, não cidade, porque era uma vila, Vila dos Santos Reis Magos. Mas nesta noite você está prestes a descobrir que eles não eram reis. E possivelmente não eram 3, Gaspar, Melchior e Baltazar. Mas eram estudiosos, eram secretários reais, eram discípulos de Daniel. É isso mesmo, o nosso Daniel, profeta, que se tornou chefe dos magos na Babilônia em seu tempo. Tudo leva a crer, Igor, que esses homens começaram a ler o livro de Daniel. É isso mesmo, o livro que você tem na sua Bíblia e eu também. E folheando, chegaram a um capítulo em especial, capítulo 9, nós vamos ler, obviamente, versos 20 até o 27. E fizeram cálculos sobre as semanas,
as famosas 70 semanas. E calculando acuradamente, porque eles eram magos, estudiosos, chegaram à conclusão de que era aquele tempo, Max. Então eles reuniram recursos, uma viagem caríssima. Não viajaram em 3, porque não se faz uma viagem dessas em 3. Eram 10, 20, 30, 50. Com uma caravana, uma escolta de soldados também. Provavelmente ou da Babilônia, onde hoje é o Iraque, ou da Pérsia, onde hoje é o Irã. E empreenderam uma viagem, Diego, de 1.500 quilômetros. É muito chão. E é claro, amados, se eles só tinham o texto de Daniel 9, você há de convir comigo que não tem muitos detalhes de qual cidade seria. Vinícius, se você vai procurar um rei num determinado povo, você vai visitar que cidade? A capital. Espera-se que um rei nasça na capital. Então eles foram para Jerusalém, que ficava algo em torno de 10 quilômetros de Belém. Erraram por 10 quilômetros. E vamos acompanhar o texto para ver o que aconteceu ali. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos. A sua Bíblia está aí? Uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, Jesus não estava mais numa manjedoura, né? Na estrebaria. Ele já estava numa casa. Viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E, tendo sido avisados por Deus, em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Mateus, a grande ideia desta passagem é esta: a expectativa do encontro com Jesus, o Emanuel, precipita uma busca racionalmente apaixonada. Eu fiz questão de usar essa expressão, presta atenção aqui, busca racionalmente apaixonada, porque nós estamos envolvidos nessa história, com gente de alto gabarito intelectual. Nós estamos falando de magos.
Nós estamos falando de estudiosos das estrelas, não astrólogos, mas astrônomos, usando o termo também contemporâneo. Gente que era famoso na corte dos reis. A primeira ocorrência de magos na Bíblia está em Gênesis, no Egito, em Êxodo, também no Egito. E depois vai aparecer em Daniel, tanto na corte babilônica quanto na corte medo e a corte persa. Busca racionalmente apaixonada. Dando um clique aí, Mateus, a procura a Jesus foi diligente. Jesus, amados, é um personagem histórico. O texto vai dizer, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes. A Bíblia, amados, não é um livro de ficção. Não é. Todo intelectual honesto reconhece a honestidade dos testemunhos do Novo Testamento. Se ele for desonesto, aí, obviamente, ele vai por outros caminhos. O nascimento de Jesus foi historicamente pontuado. Ele nasceu em Belém nos dias do rei Herodes. O relato de Lucas 2, 4 a 7 fala sobre isso. José sai da Galileia, da cidade de Nazaré, vai para a Judéia, para a sua cidade Belém, para se alistar com Maria, sua esposa que estava grávida. É muito importante precisar o seguinte: Maria não era obrigada a ir com José a Belém. Bastava ele se alistar como pater família, como responsável pela família. Maria resolveu estar junto com José por conta do seu estado. Ela só tinha José e José só tinha ela. Hoje em dia nós vivemos uma sociedade com amor fabricados, amor melosos, amor melodramáticos. Gente que faz juras de amor, mas na hora que precisa, dá no pé. José e Maria, exemplo de um casal que era, me permita a expressão grosseira, casal para toda hora, para qualquer situação. Eu ouço, Léo, Maria dizendo para José, eu vou com você, José. Com você eu moro até em Belém. E José conduzindo. Mais uma curiosidade. Sabe qual é a distância de Nazaré para Belém? 140 quilômetros. É quase daqui ao Rio de Janeiro. Quase. No lombo de um animal. Perto de dar à luz. Tanto é que quando Lucas registra isso, porque Maria está dando os detalhes. Maria gosta de detalhes. Chegou a hora, Maria deu à luz ao seu filho e enfaixou o menino. Eu disse isso no domingo passado, com panos para enxugar sangue de cabritos e bezerros recém-nascidos. Tá bom para você? Nada mais antisséptico, nada mais higiênico. Não existe nada glamuroso no primeiro Natal. Era tudo muito simples, tudo muito simpático. José fez o parto da sua esposa, sem saber como. E o filho não era nem dele, mas ele a amava. Por falta de um berço, é uma manjedoura, que o nome é bonito. Hoje a gente fala manjedoura. Manjedoura é um coxo de animal, onde se colocava comida, bebida.
Já havia se passado algum tempo, não sabemos quanto tempo, mas os magos que haviam estudado o livro de Daniel disseram: é este o tempo. Eles eram estudiosos das estrelas. Eles acreditavam na influência das estrelas na vida humana. Olhe para mim. Eu não vou entrar em detalhes que estrela era essa. Se foi um cometa de Halley, se foi uma constelação nova que surgiu. Eu sou daqueles, amados, que me contento com o básico. A estrela foi criada para essa situação. Tanto é que a estrela parou em cima da casa onde o menino Jesus estava. Era uma estrela sobrenaturalmente guiada. Eu creio, Helder, de que essa estrela é o mesmo grande peixe de Jonas. Foi preparado só para isso. Não tente cair no rio ou no mar para ser engolido por uma baleia, que você não vai sobreviver 3 dias. Só se for aquele peixe. Os magos. Ah, Darcy, os magos. Haviam magos bons e magos ruins, obviamente. Os magos ruins, Duda, eram adivinhadores, feiticeiros, bruxos e astrólogos. Eram proibidos pela lei de Deus, em Deuteronômio 18, e em outros textos também. No povo de Deus não havia esse tipo de estudioso. Mas esses magos, eles eram diferentes. Eles eram sábios do Oriente, possivelmente da Pérsia. Eram iranianos, se a gente fosse usar o termo hoje. Estudavam as estrelas. Eram homens experimentados, que de repente notaram aquela estrela e disseram: essa estrela, me perdoe a expressão, é de outro mundo. Essa estrela não é normal. Eu nunca vi uma estrela assim. E eles se reuniram, empreenderam esta viagem. Chegaram em Jerusalém causando burburinho. Por isso não eram 3, não era um grupo que chegaria numa cidade sem chamar a atenção. Eles perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Versículo 2: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Preste atenção, amados, em Israel não se adoram reis. Em Israel só se adora um Deus, o Deus. Essa pergunta, Regina, ecoou na mente e no coração de Herodes e tirou o sono dele. Porque ele era chamado pelos seus conterrâneos de o rei dos judeus. Eu não quero lhes cansar com referências históricas, mas esse rei Herodes não era flor que se cheirasse. Ele matou a sogra, matou a esposa, matou o cunhado, e matou 3 ou 4 filhos. Tá bom para você? César Augusto deixou registrado na história o seguinte testemunho sobre Herodes: é preferível ser um porco de Herodes do que ser um filho dele. Por isso, amados, versículo 3 diz que ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, com ele toda Jerusalém. Então ele convoca, amados, um grupo para pesquisar. E aí, Mateus, o interesse desonesto. Dando um clique aí. O interesse desonesto. Eu ouso pensar, irmã Solange, que nós estamos aqui diante de um contraste. Magos do Oriente leram Daniel capítulo 9 e identificaram que o Messias já havia nascido. E os principais sacerdotes e líderes e religiosos de Jerusalém, a capital do povo de Deus, não sabia de nada. Não sabia por quê? Porque não se interessavam. Até hoje, você acha que tem gente aí com a mesma postura
destes homens do tempo de Jesus? É claro que tem. Gente que não está interessada em Jesus. Assista esses filmes de Natal. Fala de amor, de paz, de encontro, de romance. Alguns que eu sou obrigado, eu assisto por amor junto com a Débora. E que não tem, a gente olha assim e fala, é muito bonito. Uma cidade grande, o casal se encontra por acaso e depois se encontra de novo. E sempre tem amor, aquela coisa bonita, romântica e piegas, mas é bonito. Mas isso não é o Natal. Isso não tem nada a ver com o Natal. O Natal é Jesus. E olha para mim, é um contraste ou não é? Magos do Oriente sabiam. Mas, versículo 4, principais sacerdotes e escribas do povo tiveram que pesquisar. Não faça pouco caso de Jesus. Como Herodes, que queria roubar o lugar de Jesus. Ele era conhecido e se autodenominava rei dos judeus. E Tim Keller vai falar algo muito interessante. Se você quer ser rei e aparece alguém dizendo ser rei, um dos dois terá que desistir da ideia. E com certeza Herodes não estava disposto a desistir da ideia. A cúpula religiosa dos judeus se reúne. Procura saber detalhes. Nisso, um dos estudiosos abre Miqueias 5:2. Por isso, amados, a Bíblia é um livro histórico. Magos leram Daniel. Homens leram Miqueias. Tudo apontando para o mesmo evento. Em João 7,42, diz assim, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Daí então Herodes chama os magos para uma reunião secreta. Pergunta o tempo exato. Eu fico imaginando Herodes, rei dos judeus, entre aspas, perguntando para os magos, conta para a gente que não eram judeus. Você já sabe disso. Vem cá, conta. Conta essa história da Bíblia que eu não sei. Imagina um crente, amados, aqui de nossa igreja, chegando para um ímpio e dizendo o seguinte, conta a história do Natal de Jesus que eu não sei. Amados, tem ímpio que é muito mais especialista em Bíblia do que muitos crentes. Conhece muito mais. Herodes está ali dizendo o seguinte, me conta da Bíblia, porque eu não sei. Com que precisão? Qual foi o texto? E daí vem, Mateus, o interesse desonesto, porque ele fala, avisa para eu ir também adorá-lo. Oi, você sabe que ele não queria adorá-lo. Mais tarde ele vai mandar matar os meninos com a idade aproximada de Jesus. Mas olhe para mim, olha que curioso. A palavra no original é a mesma. Tanto no verso 2, vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo, os magos, adoração sincera, quanto no 8, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Amados, a palavra adoração é a mesma que o ímpio usa e que o justo usa. Que o crente usa e o pagão usa. A palavra é a mesma, mas a postura é diferente. A adoração verdadeira envolve alegria sincera. A adoração verdadeira mobiliza as nossas emoções.
Deus nos fez seres passionais, para adorarmos a Deus com intensidade. Agora, contudo, porém, entretanto, essas nossas emoções têm que ser genuínas, para não corrermos o risco de sermos como Herodes, sinceramente mal intencionado. Ele exprime o seu desejo de adorá-lo, mas de maneira desonesta. Deus odeia a hipocrisia. E, infelizmente, a igreja do Senhor Jesus está cheio de Herodes. Gente que adora o Senhor de modo hipócrita. Gente exibicionista. Gente fingida. Gente falsa. Deus não quer adoração assim. Até mesmo porque, deixa eu rasgar o verbo aqui, Deus não precisa de adoração. Deus não procura adoração. Em João 4 ele diz que ele procura adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Infelizmente, amados e amadas, nós podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas nós não podemos adorá-lo se não for com sinceridade. John Bunyan tinha razão. Na oração vale mais um coração sem palavras do que palavras sem coração. A palavra é a mesma, repito, e a palavra no original grego aqui para adorar, eu já disse aqui na escola dominical, significa ajoelhar-se, prostrar-se. Mas, amados, de bem-intencionados o inferno está cheio. De adoradores da boca para fora, o inferno está cheio. Cuidado com a falsa adoração. Mas, Mateus, a entrega sincera daqueles magos, se era o Gaspar, o Melquior, o Baltazar, nós não sabemos. A tradição católica colocou nome e cores neles, né? Porque um é o branco, outro é olhinho puxado e o outro é negro. Representando os três povos. As três raças não, porque só existe uma raça humana. Independente do número. Uns pode ser 2 a 200, a 2000. Eles se entregaram, amados. Versículo 9 diz que depois de ouvirem o rei, os magos partiram. Quantos quilômetros tinha de Jerusalém até Belém? Eu já disse, 10 quilômetros. Para quem caminhou 1.500, 10 é igual de Mineiro, é logo ali. E eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, amados. Aleluia. Adiante deles. Olhe para mim, queridão. Peça para a estrela. Peça para o Senhor da estrela. Peça para Jesus, a estrela da manhã, usando a expressão do profeta Malaquias, vá à sua frente em 2023. Diga a Deus, é uma oração meio abusada, mas faça. Coloca na minha conta. Diga assim, Deus, não vá atrás de mim não, porque eu vou fazer besteira. Deus, não vá do meu lado também, porque eu posso me distrair. Deus, vá na minha frente, porque com o Senhor na minha frente, não tem como eu errar. Vá na minha frente no meu casamento, vá na minha frente no meu trabalho, vá na minha frente na minha família, vá na minha frente, Senhor. E aí, amados, justamente onde o menino estava, e vendo eles a estrela, diz o versículo 10, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Olhe para mim, amados, grande e intenso júbilo. Eles tinham certeza, era aquele lugar, uma casa, amados. Quem sabe, amados, eu fico imaginando pelas circunstâncias do texto e pelo sacrifício que Maria ofereceu quando foi no templo apresentar a Jesus,
uma casa pobre, humilde. Mas Jesus estava lá. Não importa como é a sua casa. Se tem sofás de ouro como na Pérsia, ou se seu sofá você só troca a capa para aparentar que é novo. Não importa se as paredes são de ouro ou são no tijolo batido. Se o seu chão é um piso de cerâmica bonito, laureado, ou se é no chão grosso. O que importa é Jesus estar lá. Ei, João, vem Jesus habitar comigo. Em minha alma lugar ou vem já. O que importa é Jesus na nossa casa, mas o que adianta, mas nessa ceia, eu não sei se você é assim, tem que corrigir. Faz muita coisa, sobra muita coisa, joga muita coisa fora, fica aquela coisa toda, e aquela correria, mas para que isso? Basta convidar Jesus e ter o suficiente ali. Quanto mais modesto, mais parecido com o primeiro Natal. E aí, entrando na casa, versículo 11, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, porque para adorar, essa mesma palavrinha aqui, tem que ter atitude, amados. Tem que ter atitude física. Aí, pastor, eu não concordo, não sei, mas a adoração sincera tem também ecos na corporalidade. Eu dando aula para meus alunos lá de Sergipe, eu falei isso. E a gente interagiu bem. Nós precisamos ter uma boa teologia do corpo. Porque nós vamos ser ressuscitados neste corpo. Domingo passado eu disse que Jesus está lá à destra do Pai com o seu corpo. Terreno. Glorificado. Mas o seu corpo. Não há nada de pecaminoso no corpo. Você pode fazer com o corpo aquilo que é bom e aquilo que é mal. Paulo vai dizer que nós vamos prestar contas diante de Deus de tudo aquilo que fazemos por meio do corpo. Quer seja bom, quer seja ruim. Corpo. Então tem que ter prostração, amados. Adoração, não pode adorar inflexivelmente. Ninguém pode adorar abobalhadamente. Ninguém pode orar irrefletidamente. E outros, tidamente, que me veio à mente, pois eu não vou falar. A adoração tem que ser com gesto. A adoração gestual. Os magos se prostraram. Agora, irmã Glorinha, preste atenção. Eles eram magos, secretários reais, gente entendida, gente da alta corte persa ou Babilônia, o que seja. Gente que, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram educados com toda a ciência. Eram mestres. O grande Luiz, eram mestres em física, em matemática, em astronomia, em línguas caldaicas, em línguas persas, em cultura, em geral, aritmética e outras cositas más. Mas eles se prostram diante de Jesus. Não importa quem você é, tá ok? Tem jovem que começa o beabá, se sai do ensino médio e já se acha gênio. Bobinho. Tem gente que faz uma graduação, depois algumas pós-graduações, mas já acha que é o cara bobinho. Mestrado, doutorado, mais bobinho ainda. Diante de Jesus, todos nós nos prostramos. Nos prostramos. E aí, Rezende, vem o ponto mais brilhante. O que é que diz? Ao finalzinho do versículo 11. Abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Ouro,
incenso e mirra. Queridão, queridona, aquela estrela que se movia como um guia, chegou, a estrela parou, tudo simples, mas absolutamente miraculoso. E agora, amados, diante do menino Deus, magos se prostram. E ao dizer de Orígenes, um dos pais da igreja, foi dado a Jesus ouro para um rei, mirra para um mortal e incenso para Deus. Ouro representava a realeza de Jesus. Ele era o filho de Davi. A mirra, aquele perfume retirado de uma resina, de uma árvore em específico. Depois você lê a carta de Jesus à igreja de Esmirna. Foi a essa igreja que Jesus falou: não temas o que você há de padecer. Mirra é sofrimento. Ao final do Evangelho de João, as mulheres vão preparar o corpo de Jesus com mirra. Era para preparar cadáveres. E incenso, falando da sua divindade. Um Deus que se tornou homem e habitou entre nós. Diante dessas ofertas, desses presentes, versículo 12 vai dizer que eles são avisados por Deus, preste atenção, avisados por Deus, para não voltarem à presença de Herodes. Herodes havia dito: olha, volta e passa por aqui. Eles resolveram ir por outra região, por outro caminho, digo eu, para mais longe. Mas eles foram avisados por Deus, pois senão a vida de Jesus estaria correndo sério risco. Queridão, queridona, talvez nós não tenhamos em todas as escrituras. Eu sei que a frase que eu vou usar é pesada. Eu vou pegar emprestado de J.C. Riley, o bispo inglês do século XVIII, né? Em todas as escrituras não encontramos fé mais robusta do que a fé dos magos. Essa fé tem o mesmo nível da fé do ladrão na cruz, que olhando para Jesus, ali, na mesma situação que ele, disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas olha para mim, mas eu não quero delongar nisso, mas que reino? Se o cidadão estava crucificado. Que reino? Se a desgraça, se a sorte maldita do Filho de Deus era a mesma de condenados por crimes bárbaros no seu tempo. Mas aquele homem viu o que ninguém viu. Viu naquele homem o rei. O rei. Os magos também foram impressionantes, irmã Ilka, porque eles viram não um rei com a coroa, não foram num palácio cheio de lantejoulas, de plumas e paetês. Não! Era um menino pequeno, no colo de uma pobre adolescente, que deveria ter entre 13 a 15 anos. Assustada com tudo aquilo. Imagina Maria como estava assustada. José também olhou para ouro, incenso e mirra. José, como bom homem que era, falou o seguinte: caramba, eu pedi a Deus para sustentar a gente, mas nem tanto, né? E só para abrir um parênteses, para empreender uma viagem até o Egito, para ficar lá os anos que foram necessários, José e Maria tiveram que empreender uma viagem de 150 quilômetros para viver num outro país. Eles precisavam do quê, Beto? De dinheiro para pagar as passagens. De dinheiro para se manter lá. E de onde que eles tiraram o dinheiro? Ouro, incenso e mirra.
Deus providenciou tudo. Você acha, meu queridão, que quando você ora dizendo o seguinte: Senhor, eu tenho um boleto para cair amanhã, eu não sei o que eu vou fazer. Você não acha que esse mesmo Deus vai dizer: ofereça o seu presente primeiro para mim. Igual Elias, aquela pobre viúva. Junta tudo que você tem, eu até me arrepio, né? E faça um bolo pequeno para mim. E a palavra de Deus vai dizer que não faltava nada para aquela mulher. Depois daquela oferta, mas aquela mulher, não faltava nada. O meu Deus, amados, o nosso Deus, não vai deixar nada faltar para você. Pastor, eu fiz só a matrícula na faculdade, mas pagar eu não tenho como. Deus providenciará. Quantos anos é o curso? 3 anos? Você 3 anos de providência. E se você for como eu, que eu fiz a faculdade de História, eram 3 anos, eu fiz em 6. Para a mensalidade não ficar tão cara, né? Mas Deus foi pagando, me mantendo. 6 anos. Deus prometeu suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele não vai deixar faltar nada. 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 Dando 2 cliques, Mateus, para a gente terminar. A procura por Jesus ainda ocorre em muitos corações mundo afora. As pessoas andam de um lado e para o outro perguntando, e hoje é o dia de Natal, e as pessoas continuam perguntando, porque eles não sabem onde está aquele que é nascido rei dos judeus. Onde está? E quantas mensagens, amados e amadas, estão vazias de significado. João 1, a partir do versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo nasceu, amados. O verbo entrou no mundo. Se no Éden, amados, se não é na criação, o mundo era sem forma e vazia, e houve uma voz de Deus: haja luz. Em João nós aprendemos que junto com haja luz, houve também um haja graça. Veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Estou pensando muito sobre graça. Só para abrir um parênteses, a minha mensagem final de ano vai ser sobre essa. Ainda em João. Quando Jesus chega para uma mulher pega em flagrante adultério e diz: eu te perdoo. Isso é graça. Mateus, o nascimento de Jesus foi o cumprimento de diversas profecias feitas a seu respeito. A Bíblia não é um livro de achismos, a Bíblia é um livro de verdades. Eu não vou ficar citando passagens aqui, mas Daniel fala, Isaías fala, Miqueias fala, Sofonias fala, Zacarias fala, Malaquias fala, e por aí vai. Romanos 15:4 fala: tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança.
Romanos 15, 4. Por isso, queridão, queridona, engula a Bíblia em 2023. Para você ter esperança. Esse é um livro da esperança, amados. Esse livro é mais barato do que qualquer medicamento para ansiedade, pânico, o que mais que seja. É a Bíblia. Está na nossa língua. Leia para você se encher de esperança. E por fim, os presentes que compartilhamos no Natal têm nesse texto a sua origem. Os judeus celebram com troca de presentes em Purim, a festa do tempo de Esther. Quer saber detalhes? Ouça a mensagem de domingo, de quinta-feira passada no YouTube. Agora, nós, os cristãos, católicos e evangélicos, temos a tradição de compartilharmos presentes por conta desse texto. Mas repare, amados, que nesse episódio, os presentes são dados a Jesus. Mas, na verdade, o grande desafio nosso é esse: ofereça sua vida a Jesus, o presente de Deus a nós. A maior ênfase que a gente pode dar a esse texto não é que nós devemos oferecer presentes a Jesus, mas que Ele nos apresentou como sendo o nosso maior presente. Uma vez recebendo presente de Jesus, dando um clique, Mateus, Jesus nos dá o quê? A vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. João 10:10. Os presentes que oferecemos em nome de Deus são presentes que a gente troca no ambiente familiar ou no ambiente de trabalho. Quem sabe um filho aqui oferece presentes à sua mãe, alguns talvez tenham dado presentes, ou ao seu pai, para demonstrar quanto ama. A gratidão pelos pais serem os seus primeiros doadores. Só que os pais não precisam tanto dos presentes que recebem dos filhos, quanto apreciam a obediência e o amor deles. Da mesma forma, que seja assim com a gente. Não importa qual presente neste tempo você está ofertando ao Senhor. Ele tem prazer em receber a nós mesmos. Os magos não deram de si mesmo apenas, mas também dos seus recursos. Que façamos assim também. Que neste Natal nos entreguemos por inteiro. Mesmo que haja sacrifício, mesmo que nos custe algo, porque como diria Davi, eu não quero e não posso apresentar ao Senhor sacrifícios que não me custem algo. Ofereça ao Senhor. Nesta noite você foi convidado a oferecer ao Senhor o seu louvor, a oferecer os seus ouvidos. Mas caso, meu queridão, minha queridona, você não esteja dando a sua própria vida por inteiro ao Senhor, ao nosso Rei, faça deste Natal o Natal da sua entrega, da entrega maior, da entrega mais apaixonada, da entrega mais viva. Terminando Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, olha só, busca racionalmente apaixonada, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu falar baixinho para você. Sabe qual é o segredo disso tudo que eu disse? É de que todo presente que você dá para Jesus, Ele te devolve. Igual em Gênesis 22, Abraão entregou Isaque para Deus e Deus devolveu ele. Tudo que você entrega para Deus, em termos de tempo, saúde, energia. Amados, eu tenho dedicado aqui, me permito uma nota pessoal, 30 anos da minha vida aqui. Você sabe o que é isso? Eu chegar aqui com 19 anos, mas nunca foi sacrifício. Ele me devolve todo ano. Não pensa, tem líder que pensa assim, eu me dedico muito e ninguém se importa. Meu queridão, minha queridona, Deus te devolve. Pedro, certa feita, falou, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Está lá no Evangelho de Marcos. Jesus falou, Pedro, fica calmo, Pedro. Porque não há ninguém que não tenha deixado pai, mãe, irmãos, irmãs, esposo, o que seja, por amor de mim, que não receba 100 vezes mais. Para de pensar que você é a última Coca-Cola do deserto. É o último biscoito do pacote. Você é apenas alguém a quem o Senhor deu condições de entregar algo para Ele. E Ele lhe entregou tudo. Absolutamente tudo. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona, e diga, eu preciso entregar o meu tudo nesse Natal. Nesse Natal. Esta é a palavra. Esta é a palavra. Parar de ficar medindo, sabe? Do tipo, eu vou me entregar, mas não vou me entregar por inteiro, porque eu tenho medo de me decepcionar. Queridão, queridona, para. Entrega tudo. Tudo. Se está limitado em sua saúde, entrega a saúde que você tem. Se está limitado na sua história de casamento, de família, por não ser aquela que os homens acham que é padrão para colocar numa foto ou no comercial de margarina, não importa, entrega o que você tem. Pastor, mas o meu filho deu para fazer coisa errada. Não importa, vem e entrega a sua família como ela é. Ninguém aqui é perfeito. O que faz diferença é que a gente pega, me perdoa a expressão, muitas vezes a porcaria que a gente é, e Jesus nos devolve como uma pedra de alto valor. Em Paraty tem uma lojinha chamada Do Lixo ao Luxo. Coisas que são encontradas no lixo são tratadas como obras de arte. Ontem no recital da Cristolândia, cano que foi encontrado na rua virou violino. Chinelo jogado virou um chinelofone, um instrumento de percussão. Não importa a sua situação hoje. Entrega o seu caquinho para Jesus.
e Ele vai construir um palácio em você. Fica de pé, queridão, queridona. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deixa essa canção tocar em você e marcar sua vida. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Canta, igreja. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O que deixa Canta para você mesmo se convencer que você é alvo de um grande amor, não posso comprá-lo de um ousado e amor. merecê-lo, mesmo assim se entregou. Isso. Oh, impressionante, O mundo precisa ver infinito e ousado essa verdade amor de Deus. em você. Quero pedir para você que tem um filho lá em cima, para você ir pegando, que nós vamos terminar com as famílias reunidas aqui, ok? Obrigado. Cante ao Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Levante suas mãos e diga: Senhor, fui alcançado por este amor, sou refém desse amor. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala montanhas Pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas Olha, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. É Natal de Jesus.
derruba Ele veio a nós. muralhas, destrói as mentiras, Ele veio até nós. pra me encontrar. Ele veio por nós. Traz luz para as traga sombras, escala O povo que andava em montanhas, trevas pra me viu uma maravilhosa luz. derruba Ele é o caminho, muralhas, Ele é a verdade, destrói as mentiras, Ele é a vida. pra me Tem forte igreja. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir. Se você puder estar perto da sua família, faça isso agora. E nós queremos terminar esse culto com uma canção bem tradicional que já cantamos. O João vai estar vindo aqui. Amados, essa canção, este hino, Mateus sabe qual é? Não, né? Nós não combinamos o hino, né? Mas eu vou falando e você vai estar ligado. Já foi traduzida para mais de 300 idiomas. As versões na língua portuguesa são várias. Noite de paz, tudo é paz. Ela foi composta por um padre católico e um organista, um amigo, na Áustria, nos anos 1800, um período de guerra. E eles resolveram compor uma canção justamente de paz. Uma curiosidade: na Alemanha nazista, Hitler obrigou a mudarem a letra deste hino, tirando, obviamente, o nome Jesus, porque Jesus era judeu, e colocando a si mesmo como Messias. No lugar de Redentor, ele colocou chanceler, o cargo que ele tinha. É apenas uma curiosidade. Um hino que sobreviveu a guerras e ao nazismo. E nós usamos a letra do Inário para o Culto Cristão, e é bom a gente cantar em família. Pode soltar na tela, Mateus, sob a liderança, regência do irmão João, e junto com a sua família. Você em casa também parando para cantar junto. E eu quero, depois nós vamos encerrar, eu não vou à porta, vou cumprimentar a todos aqui que estiverem por aqui. Nós vamos cumprimentar em famílias no geral. Nós não fizemos ontem a véspera na nossa casa, agora é o Natal com a nossa família espiritual. E aí nós vamos nos despedir para mais essa semana. Desejando um Feliz Natal. Olha só que bênção, Deus nos colocou domingo, Feliz Natal, uma cerimônia de Natal aqui, e você veio. Até que eu não acreditava que vinha, veio. É Natal. Amém. Tempo de surpresas. Vamos cantar, amados.
noite de paz, noite de amor, dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu, nosso Salvador é Jesus Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, cantam anjos lá dos céus, trazem novas de perdão, graça eterna, salvação, prova deste amor, dá o Redentor. Rei da paz, Rei de amor, é Jesus o Salvador. Vinde todos lhe rogar, que nos venha abençoar. Deste mundo a luz é o Senhor Jesus. Só as vozes, sem instrumentos. Rei da paz, Rei de amor, é Jesus o Salvador. Vinde todos lhe rogar, que nos venha abençoar. Deste mundo a luz é o Senhor Jesus. Feliz Natal a todos, amados. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Vamos nos confraternizar com abraços, dizendo a Deus e aos nossos irmãos e irmãs o quanto queremos, precisamos desta paz, deste amor.